Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A quem tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos com mais um momento com Deus. Esse momento que nós cremos e acreditamos numa esperança e um mundo melhor, aonde Deus, nos criou e fez o paraíso para poder desfrutar do melhor. E na nossa caminhada, é o que Deus diz, muitas palavras que a gente não conhece, mas que está escrita no livro da vida. E que a gente precisa ler para que a gente possa conhecer e entender verdadeiramente o que Deus quer para mim e para você. Então esse momento é um momento que a gente tem o prazer, de sentir o prazer, a presença de Deus, na nossa vida através do Espírito Santo, e nos conhecer a cada dia, para a gente saber o caminho que nós devemos tomar. Então esse caminho é o caminho da verdade, é o caminho que Deus tem preparado para mim e para você. Porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão antes passar por Ele, conhecer Ele. E através da Bíblia a gente sabe das coisas que Ele fez durante 3 anos, para que o povo entendesse que não Ele que fazia, mas sim o Pai, porque foi o Pai que o enviou para que pudesse nos salvar, para que pudesse nos libertar, para que pudesse nos tirar das trevas e nos levar para a luz, para conhecer verdadeiramente o Deus, Criador do céu e da terra, o que fez o homem, sua imagem e semelhança. Então, irmão, é esse prazer que a gente tem de a cada dia saber que a gente dorme e acorda porque o Senhor nos permite, que o Senhor nos envia até os anjos para poder nos guardar quando a gente está dormindo, para que o inimigo não possa invadir, não possa nos destruir, não possa tirar a nossa liberdade, e nos aprisionar no cativeiro do pecado. Então, é quando Jesus fala, que Ele é o Deus que fez todas as coisas e criou tudo para mim e para você. Por quê? Ele fez para quê? Para que a gente pudesse desfrutar. E às vezes a gente fica impedido de desfrutar aquilo que Deus fez, porque quem fez não foi o inimigo. Quem fez foi Deus. Deus fez para que o filho pudesse herdar as coisas boas, porque ele só fez coisas boas. Ele só fez coisas para que a gente pudesse aprender a cuidar e desenvolver aquilo que ele tinha nos dado, que é buscar sempre o Espírito de Deus, sempre buscar a bondade, sempre buscar o amor, para que a gente pudesse viver verdadeiramente em espírito e em verdade. É por isso que a palavra vai nos dizer aqui, em Salmo 81, a palavra diz assim, 81:13. Salmo 81:13 diz assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse no meu caminho, eu de pronto lhe abateria os inimigos e deitaria não contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteria
e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel que escorre da rocha. O que é que ele quer dizer com isso? Quando a gente anda no caminho do Senhor, que a gente ouve a voz dele, nada consegue nos impedir, nada consegue nos tirar do propósito, que é servir a Deus, que é ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos. Então, inimigo nenhum vai poder lhe derrubar, inimigo nenhum vai poder lhe tirar daquele propósito. Você vê que Deus enviou o filho foi batizado, né? E aí começou a caminhada dele. Mas antes de começar a caminhada dele, ele foi para onde? Para o deserto, 40 dias e 40 noites. Durante 40 dias e 40 noites, ninguém tentou nada contra ele. Mas quando chegou no último dia, o inimigo tentou contra Deus, contra o Filho de Deus. E aí que vem, porque ele achou que ele estava fraco, porque ele estava 40 dias com fome e 40 dias com sede. 40 dias em jejum, estava no deserto, sem comer, sem beber. Então o inimigo, ele achou que o Filho de Deus estava, né, fraco. E ali foi tentar contra a vida daquele homem. Mas ele foi mais forte do que se esperava. E é por isso que às vezes a gente precisa nos fortalecer através do Espírito de Deus, para que Deus possa agir nas nossas vidas, nos guardando e nos livrando do mal, para que a gente possa, sim, depois da tentação, vir um banquete, mas um banquete de Deus, porque foi os anjos que trouxe o banquete para o Senhor Jesus. Então você tem que esperar o banquete de Deus e se fortalecer através do Espírito, para que você não venha cair na tentação do diabo, do Satanás. Que é isso que ele quer. Então a palavra do Senhor nos diz que é para que a gente possa ouvir, né, exaltar e buscar de Deus o fortalecimento. Ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos, porque ele diz aqui: ah, se o meu povo me escutasse. Olha o que ele está dizendo. Ah, se o meu povo escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Ó. É isso que ele quer que você faça, irmão. Ele não quer que a gente faça o que a mulher de Ló fez. Ela não ouviu a voz de Deus. E ali ficou com uma estátua de sal. Que os anjos disse: vá e não olhe para trás. Ele deu uma ordem para que você fosse e não parasse para olhar para trás. E ela fez isso. Ela parou, olhou para trás e ali ficou como uma estátua de céu. Descumpriu a palavra de Deus. E Deus está dizendo aqui para que a gente não morresse ao Senhor, mas permaneça, né, de pé, adorando, glorificando e crendo, e tendo fé que Ele vai agir e que Ele vai fazer todas as coisas acontecer. Amém? E que Deus continue nos abençoando e nos dando mais esse dia de alegria, de poder contemplar a face dele na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e até breve.